eu quero hoje falar sobre o Novo Testamento, e na semana que vem tem sempre com uma continuação. Olha, o Novo Testamento, diferentemente do Velho Testamento, ele não foi escrito em hebraico, tá bom? Foi escrito em grego koiné. O que é isso? É um grego popular, é o grego que se falava em todo o mundo na época. Como eu disse, o império de Alexandre o Grande, ele tinha dominado todo o mundo. E quando veio o Império Romano, eles não mexeram nessa estrutura da cultura. O que se acrescentou então com o Império Romano? Olha, além de impostos, que é o que eu estudei bastante isso, eles começaram a ter a presença do exército romano em todas as províncias e começaram a construir muitas estradas. E o Império Romano construía estrada asfaltada, viu, pessoal? E também sabiam mexer com concreto. E tem coisas que eles fizeram que, olha, pode procurar, tem coisas que eles fizeram no mar, estacas de concreto no mar, que os engenheiros químicos do império, eles conseguiram descobrir que o mar fortalecia o concreto. Então existem construções de concreto no mar até os dias de hoje, e estradas do Império Romano até os nossos dias, que são usadas ainda. Então, para vocês verem, mas o que eu quero me ater é a língua grega. Quando ia se escrever alguma coisa, se escrevia em grego. Vamos fazer uma comparação. Se eu quisesse, me ajude aí, se hoje eu quisesse aqui que essa mensagem chegasse o mais longe possível em todo o mundo, que língua eu deveria pregar aqui? Em inglês, certo? Os irmãos entenderam por que foi escrito em grego? Porque tinha um alcance maior. E o que se quer da Bíblia? Que ela tenha o maior alcance possível. Então isso foi feito, e essa então era a língua mais falada, inclusive naquela época ali. Então, tranquilamente por isso. Muito bem. Assim como aconteceu, como eu disse que aconteceu no Antigo Testamento, aqui também nós não temos, queridos, estou falando como humanidade, em nenhum museu do mundo você vai encontrar nenhum livro do Novo Testamento original, tá bom? De 2000 anos, nós não temos isso, tá? Então algumas pessoas usam isso como uma crítica à Bíblia, mas é exatamente o que eu vou dizer hoje, é para combater essas críticas infundadas. Muito bem. Por que nós não temos? Porque passaram-se 2000 anos. Nós não temos. Você acredita que a sua Bíblia aí vai durar 2000 anos? Eu já troquei de Bíblia na minha vida deixa eu pensar aqui. Quanto mais você usa a Bíblia, mais complicado fica. Então na vida a gente troca várias vezes, tá bom? Nós temos essa dificuldade mesmo que o papel seja de boa qualidade, tudo. Eu tenho alguns livros que são do meu avô, e se eu pegar assim, não estou brincando, se alguém falar assim, pastor, deixa eu ver, se ele falar, não, deixa ele fechadinho lá, vou explicar. Quando você pega a folha e dobra assim, ela quebra, o oxigênio queimou ela já, ela está marrom escura, e só de abrir assim ela esfarela, dá uma dó. É livro do meu avô, com a assinatura dele aqui, mas já não está durando, né? Olha que coisa. Então, lógico que não tinha livros ainda há 2000 anos atrás, mas para você ter uma ideia. Bom, o que acontece então? Acontece que nós temos cópias das cópias, e nós, porque temos cópias das cópias, podemos construir o texto se tivesse alguma dúvida, tá? Agora, algumas pessoas podem perguntar assim, como é que a gente vai saber que essas cópias são fiéis? E eu vou responder isso. Como que nós sabemos que o texto não foi alterado? Eu vou responder isso. A disciplina que lida com essa reconstrução dos textos, ela é chamada de crítica textual. Então existem críticos textuais que trabalham para reconstituir o texto da melhor forma possível. Muito bem. Agora, por que é que nós precisamos usar o estudo dessa crítica textual? Primeiro, nós não temos os originais. E segundo, nós temos alguns lugares de algumas cópias
que uns diferem um pouquinho dos outros, tá bom? Então deixa eu dizer para você quais são as 3 linhas disponíveis que nós temos hoje para a gente fazer essa crítica textual, por assim dizer. Primeira possibilidade de reconstituição do original são os chamados manuscritos gregos. Então, são cópias gregas, de textos gregos. Então, o que é isso aí? São cópias das primeiras versões. Agora, nós também temos cópias em outras línguas. Lá na época, se copiou e traduziu a Bíblia para outras línguas. Então, olha que interessante, vamos imaginar o seguinte, que uma pessoa, ela foi lá, viveu lá na época ali, e ela pegou alguma carta, copiou e viajou para a Turquia. Agora eu vou perguntar para você, qual a possibilidade de na Turquia se traduzir para o turco? Muito grande, porque lá na Turquia o turco é mais popular do que o grego. Então, quando você pega uma tradução em turco e compara com a tradução grega, isso é uma forma de criticar o texto. E em terceiro lugar, nós temos uma outra fonte de referência, que são os chamados pais da igreja. Depois eu vou explicar o que é isso, tá bom? Então, são essas fontes que a gente pode trabalhar. A primeira então que eu quero falar são sobre os manuscritos gregos. Nós temos manuscritos gregos em abundância, cópias do manuscrito grego nós temos muita. Então, nós temos, olha, em papiros, em uma outra forma que eu vou explicar o que é daqui a pouco, manuscritos unciais, e temos os cursivos e os lecionários. Então, são formas diferentes da mesma coisa. Isso é importante, porque quando você tem vamos dizer assim, uma forma diferente, a comparação é muito importante. Bom, vamos então falar primeiro dos papiros, que são os manuscritos gregos. Você sabe que papiro é uma planta. Papiro é uma planta. Então, escrevia no papiro. Agora, por ser um material biológico, ele se estraga, ele degrada, não é? Então, até mesmo aquele balde de plástico que você tem na tua casa lá, ele estraga, não estraga com o uso? Imagina uma folha de papiro, uma folha muito fina. Então, a gente tem muitos materiais, mas é muito perecível. Então, ele só nos países onde o clima era quente e seco, é que ele permaneceu. Porque lugares úmidos degradaram o papiro. Então nós temos, apesar de não em todo lugar. Então, nós temos fragmentos de papiros com os mais antigos do Novo Testamento. Dos 96 papiros que tem o Novo Testamento todinho e estão preservados até os nossos dias, tá? Eles são datados do 4º século, tá bom? Então, pensando assim, no século IV, nós temos então papiros de 1600 e alguma coisa anos aí preservados, 96 com todo o Novo Testamento, integral, guardados ali e podem ser consultados. Claro que para você consultar você tem que pegar num ambiente especial, com luvas, não é um material muito difícil de alguém sair daqui e entrar e pegar lá, mas estudiosos, pessoas que tenham o privilégio de ter acesso a esse material. Agora, os mais significativos desses papiros são os chamados de oxírincos, que são 25, tá bom? E tem grandes porções do Novo Testamento. Os de Chester Beatty são 3 manuscritos muito antigos, e um deles tem os 4 evangelhos e Atos, e um outro tem todas as epístolas paulinas, e um outro até com o livro de Apocalipse, que também é disponível. Nós temos os papiros de Bodmer, que são 3 manuscritos antigos, um com o Evangelho de João, outro com 1ª e 2ª Pedro e outro com Judas, que você tenha na sua Bíblia, e um com Lucas e João. Muito bem. Agora quero dizer o seguinte, esses papiros que eu acabei de citar, eles foram escritos com letras unciais.
É o nome que deram. O que é isso? Letras maiúsculas, tá bom? Todos eles. Mas quando eu falo isso, é uma letra maiúscula muito cuidadosa, muito trabalhada, com toda uma arte. Então isso é muito... tem imbuído aí um carinho muito especial quando foi feito. Mas você pode imaginar, se cada letra do Novo Testamento foi desenhada dessa forma, você faz ideia de que trabalho isso deu e como é difícil fazer uma cópia, não é? Muito bem. Agora, então essas letras unciais, que hoje os jovens falam de caixa alta, que a gente fala de letra maiúscula, né? Então essas letras aí foram cuidadosamente escritas, cada letra. E por isso, nós temos material do 4º século até o 10º século com essas letras unciais, entre os quais os mais importantes e confiáveis manuscritos unciais encontram-se em alguns lugares que eu vou dizer aqui. Um deles está no Vaticano, hoje, datado do 4º século. Nós temos também um outro que já não está no Vaticano, que é o Códex Sinaítico, também do 4º século. Nós temos o Códex Alexandrino, que é do 5º século, e o Códex Ephraemi Receptus, do 5º século. Então, estão em lugares diferentes, mas contém, se você pegasse assim, hoje nós temos a facilidade, por exemplo, de tirar uma foto e fazer comparação até por computador. Então é muito bom que isso aconteça. Quanto mais tecnologia se emprega, mais se percebe que todas essas cópias tratam das mesmas coisas. As letras, todas escritas, todas sendo possíveis de serem lidas. No século IV, a escrita uncial, ela foi passando, as obras foram passando a se tornar com letra cursiva. Então, letra cursiva você sabe o que é. É uma letra que uma letra encaixa na outra, já não eram independentes. Então, isso também ajuda, porque de alguma forma é uma outra maneira de escrever. E também não tem como, uma letra cursiva é até mais difícil de você fazer alguma adaptação, porque ela tem que se encaixar na letra anterior, entendeu? As letras cursivas constituíram uma forma de escrever com letras menores, não tão cuidadosamente e individualmente executadas como as unciais. Os livros podiam ser feitos muito mais rapidamente, ou as cópias, né? E com essa utilização de letras minúsculas que foram em voga até do 9º ao 16º século. Então, o Brasil foi descoberto em 1500, até 1600 ali ainda estava, 1500, estava sendo escrito agora com letra cursiva. Inclusive, se você quiser ver como é isso, procure, por exemplo, a carta de Pedro Vaz de Caminha, que lá você vê como era escrito. E você vai entender como era o comum da época, porque aí já entra na nossa história brasileira. Não a Bíblia, mas a forma de escrever que eu estou falando, tá bom? Fique bem claro isso. Muito bem. Agora, como eu disse antes, nós temos os lecionários. O que é isso? Eu vou explicar. Eu vou tentar explicar de uma maneira assim. As pessoas mais antigas aqui sabem que na EBD mais antiga, a gente tinha as revistas e tinha uma parte lá que chamava texto áureo, leitura diária, lembra? Lembra disso? Então, texto base, certo? Então o que acontece? Como nas sinagogas, no Antigo Testamento, se lia a Bíblia, tinha um calendário de leitura bíblica e que se copiava para que as pessoas pudessem ler ali da frente. Também o lecionário é exatamente isso. Eram lições que eram lidas em todos os lugares. Eles prepararam, então, eles copiaram porções da Bíblia para ser lidas em todos os lugares, das igrejas, nas casas, onde tivesse. Então, os lecionários também são fonte antiga da porção bíblica. Não já na ordem da Bíblia, mas fragmentos, porque é como eu disse, leitura diária tinha lá, não é assim, mas é só para você entender o que é um lecionário, tá bom? E na igreja cristã tinha esse costume de fazer essas leituras e copiar-se as leituras. Então tem essa fonte possível, como lá estava escrito uma referência bíblica, você podia comparar com outras cópias.
Porque em cada sábado, no caso da igreja, nos domingos, era lido uma porção diferente dos evangelhos, das epístolas, e seguia alguma ordem. Essas leituras, então, são conhecidas como lecionários, e os fragmentos mais antigos que nós temos são do século VI, tá bom? Manuscritos completos foram encontrados desde o século VI. Agora aqui eu quero passar, eu fiz um quadrinho aqui para mim, vou tentar passar para vocês, a quantidade que nós temos de papiros, tá bom? Hoje, disponíveis, olha. Porque as pessoas criticam. Então, por exemplo, você acha que tem 100 papiros? Eu vou te dizer aqui, ó. Como eu disse aqui, papiros mesmos nós temos 96, tá bom? Integrais. Nós temos manuscritos unciais. O que é manuscrito uncial mesmo? Com letra maiúscula. 267 do Novo Testamento, tá bom? Nós temos manuscritos cursivos, 2.764. Nós temos dos lecionários 2.143. E toda hora, nos últimos anos, estão sendo descobertas centenas em vários lugares do mundo ainda, tá bom? Que ainda nem foram catalogadas. Então, só para você ter uma ideia, hoje, se alguém falar assim, como é que eu sei que a Bíblia, que o Novo Testamento é verdade? Ou eu tenho 5.317 cópias do ano 400 para cá do Novo Testamento. 5.317, fora o que está sendo descoberto todo dia por aí. Então, o interessante é que tudo isso pode ser o quê? Comparado. Imagine que, por exemplo, uma pessoa que está aqui tem uma cópia, e uma pessoa que está lá tem uma cópia. Se aqui fosse o mundo, entenda? E eu pegar essa cópia e comparar com aquela cópia, pegar assim e ver que é a mesma coisa. E ter a alegria de ver que não houve alteração. Agora, é importante entender que o número total de manuscritos gregos resguardados, ele vai recompondo o texto original. Então, vou dizer uma coisa, preste atenção. Nenhuma outra obra antiga da história da humanidade tem tantas cópias. Por exemplo, quando alguém fala assim, eu vou ler Platão. Está entendendo? É mais fácil tudo aquilo não ser verdade. Eu vou ler a história de alguma coisa, um registro de qualquer coisa. Nós temos grande quantidade de fontes do texto bíblico do Novo Testamento. Isso é importante. Mas lembrando o seguinte, os manuscritos gregos não são a única linha de evidência disponível para essa recomposição. Agora nós temos também versões do Novo Testamento em línguas diferentes em todo o mundo. Isso é muito legal, porque nós podemos então ler, por exemplo, em alemão, nós podemos ler em línguas, no português, nós podemos fazer essa leitura, e nós podemos comparar. É claro que o português foi escrito, obviamente, dos textos originais pelo padre João Ferreira de Almeida, mas o alemão não, o inglês não, já são de outras fontes. Então isso é importante. Embora a literatura antiga fosse raramente traduzida para outros idiomas, o Novo Testamento foi uma exceção. Ele foi muito traduzido. Então, desde o segundo século, os missionários cristãos, na tentativa de propagarem sua fé, traduziram o Novo Testamento em diversas línguas, dos povos onde eles estavam. Algumas dessas traduções, que já haviam sido feitas no século II, nos dão importante testemunho do texto daquele período primitivo. Tá? Quando os exemplares dos manuscritos nas versões são catalogados, nós novamente somos confrontados com um número muito grande. Agora, quando falamos de cópias, nós queremos dizer assim, são cópias conservadas. É claro que existiram muito mais cópias do que essas que eu vou dizer aqui, mas as que nós temos disponíveis hoje, tá bom? Agora, essas cópias que eu vou falar aqui, vou falar os números, elas podem ser desde um fragmento até uma obra completa da Bíblia, do Novo Testamento, tá? Então vamos lá, olha, da Vulgata Latina nós temos
10.000, vou repetir, 10.000, que pode chegar acima de 25.000 se levar em conta os fragmentos. Nós temos também uma versão etíope da Bíblia, do Novo Testamento, na Etiópia, mais de 2.000 cópias escritas em etíope. Nós temos muito antigas. Nós temos também cópias eslavas, mais de 4.100 cópias. Nós temos também cópias armênias, 2.587 cópias. Vocês estão entendendo a quantidade? Siríaco-pexita, mais de 350. Boaírico, mais de 100. Num total aqui, tirando aqueles 25.000 fragmentos, de mais de 19.000 cópias em outras línguas, cópias muito antigas, datadas do 2º século, em outras línguas. Ou seja, se existe alguma coisa errada, como que se traduziu isso? Agora você compara e vê que é a mesma coisa. Por isso, nós temos versões que são traduções do grego, e essas traduções que são feitas assim, elas não são, claro, se você fosse comparar um manuscrito grego e você tiver uma cópia da Bíblia traduzida desse aqui, você vai preferir ler em grego, que é mais original, vamos dizer assim. Mas também são uma forma de testemunho de que esse texto foi preservado. Agora, eu também tenho uma outra evidência, os pais da igreja, que eu vou explicar o que são. Essa terceira linha de evidência, ela pode ser uma fonte também para sabermos qual é o texto do Novo Testamento. E ela é formada por citações de homens conhecidos como os pais da igreja. Eu não vou ter aqui nesse nosso 40 e poucas semanas, não vou ter a oportunidade de falar sobre a história da igreja e nem sobre cada um dos pais da igreja. Mas quem foram esses? Eu vou só citar alguns aqui. Mas com frequência, quando eles estavam escrevendo livros, e você sabe o que eu quero dizer, que você compra um livro que fala de um assunto. Você está lendo o livro, daqui a pouco lá, o que o autor faz? Ele pega um texto da Bíblia e põe lá no livro dele, não faz isso? Muito bem, os pais da igreja faziam isso também. Quando eles estavam defendendo uma tese, eles estavam fazendo uma afirmação, eles estavam escrevendo um livro, alguma obra, eles pegavam uma porção da Bíblia e copiavam. E nós temos então o livro do pai da igreja, com o quê? Com essa informação do texto bíblico ali dentro. Isso é fonte de informação. Agora, olha que legal. Nós temos aqui, por exemplo, não vai dar para falar todos os exemplos. Inácio, que viveu do ano 70 e morreu no ano 110. Com quantos anos ele morreu? 40, muito bem, temos um matemático aqui. Escreveu 7 cartas, nas quais ele citava 18 diferentes livros do Novo Testamento. Sempre que há uma citação a uma passagem, nós podemos notar qual o texto grego que ele usou na citação. Então os pais da igreja nos fornecem um excelente testemunho do texto antigo, porque é uma outra fonte, passou ainda por outra situação, está entendendo como é? Então, eu não tenho condição de catalogar o número de citações que os pais da igreja fizeram, é assombroso o número, tem mais citações nas obras dos pais da igreja do que qualquer uma dessas 19.000 fontes, é muito mais que isso. E nós temos então traduções do grego, outras versões. Mesmo, vou falar uma coisa que os estudiosos dizem assim, que mesmo que nós não tivéssemos nenhuma cópia do grego e nenhuma tradução em nenhuma língua, vamos esquecer aquelas 19.000 que eu acabei de falar aqui, nós conseguiríamos reconstituir a Bíblia, no Novo Testamento todo, só pelas citações dos pais da igreja, pelas obras dele. Não é fantástico isso? Olha como é bom quando vai escrever alguma coisa, coloque um versículo da Bíblia lá. Você vai colocar um post lá, coloca um versículo, vai mandar uma carta para alguém, coloca um versículo junto. Você vai mandar uma mensagem no WhatsApp, bota um versículo junto lá. Põe a Bíblia junto com o que você está fazendo. É o que os pais da igreja faziam. Então nós temos essa evidência que são consideradas também imparciais. E não dá para a gente não ficar impressionado com isso. Agora, tem mais. Nós temos também as chamadas leituras variantes. Muito bem, o que é isso?
O que é uma variante? Não é aquele veículo que alguém já ia falar, e só os mais antigos sabem do que eu estou falando. Falando em termos simples, quando dois manuscritos diferem em determinada palavra, frase ou texto, o resultado é uma variante, ok? Porque pode acontecer. Como que pode acontecer isso? Porque pode acontecer uma diferença de soletração, a ordem das palavras. Você já escreveu alguma coisa que colocou que duas vezes? Já fez isso? Já viu? Sabe o que eu estou falando? Não? Então, às vezes a pessoa estava copiando e ela, não dá para falar que tocou o telefone porque não tinha, mas ela saiu para almoçar. Quando ela voltou, ou qualquer coisa na mente dela distraiu enquanto ela estava copiando. Então, nós temos alguns textos que têm algumas pequenas variações. Mas por quê? Porque nós, seres humanos, erramos. Não é a palavra de Deus que está errada, nós, seres humanos. Mas isso é perfeitamente... Por exemplo, vou fazer um exercício aqui de uma variante. Não precisa fazer nada, mas eu vou explicar para você como uma variante pode acontecer. Imagine você que todo mundo aqui tivesse com papel e caneta, tá bom? E agora eu vou fazer um ditado, que nem antigamente a professora fazia. E todo mundo vai copiar. Agora eu vou perguntar uma coisa. Lá nós que somos mais antigos, que a professora fazia ditado, a gente sempre tirava 10 no ditado? Por quê? Porque a gente erra. A gente na sala de aula às vezes erra. Agora, se eu pegar o ditado que foi feito aqui, de todo mundo, trouxer aqui o papel, eu consigo saber o que está certo? Claro, como? Porque a maioria das pessoas acertou. A minoria errou. E outra coisa, quando a gente erra, a frase perde o sentido. A gente trocou uma palavra, pulou um pedaço. Não faz muito sentido. Enquanto que quem fez certinho tem todo o sentido. Então por isso existem mesmo variantes. Não são a maioria, mas existem. É esse o problema. A diferença pode ser de soletração, ordem das palavras, ou quando a pessoa mentalmente troca o termo. A pessoa, por exemplo, fala assim, uma pessoa fala, num testemunho, a que distância você estava do veículo? Aí você fala assim, uma grande distância. E o outro fala, a 100 metros. E o outro fala assim, o mineiro fala, pertinho, uai, né? Por quê? Porque cada um colocou uma palavra, mas não quer dizer que está errado. Cada um pôs ali, mas as pessoas talvez na hora de copiar podem ter feito isso. Agora, as variantes, preste atenção, podem surgir acidentalmente ou intencionalmente. Alguém pode intencionalmente ter trocado alguma coisa. Muito bem. Por quê? Preste atenção nisso. Porque algumas pessoas têm problema de visão, de enxergar, ou não tem? Só nós temos problema, os outros não têm. Outras pessoas têm problema de audição. Uma pessoa que tem problema de audição e de visão vai conseguir fazer uma coisa boa? Talvez não. Tem pessoas que têm problema para escrever. Tem pessoas que têm problema de memória. Tem pessoas que têm problema de discernimento. Não tem? Não entende a palavra. Pode acontecer. E então o escriba, o copista, aquela pessoa pode cometer alguma falha. Isso não quer dizer que a Bíblia é falsa. Isso quer dizer que nós temos cópias que não estão perfeitas. Mas pela maioria das cópias nós conseguimos chegar no texto correto. Está entendendo a diferença? Porque isso não é motivo para dizer que a Bíblia não é verdadeira. Uma boa análise vai chegar tranquilamente ao que é correto, porque tem toda essa fonte de informações. Tá bom? E por isso é uma coisa importante. No início da era cristã, depois que uma carta de algum lugar era enviada para o indivíduo, né, ou para uma igreja, aquele público leitor, ele fazia cópias. Assim também com a palavra de Deus. Vamos imaginar, o apóstolo Paulo estava preso. Quantas cartas ele escreveu para Filemão, com o título lá de Filemão? Só uma. Só tem uma cópia, certo? Ele não ficou fazendo panfletagem da carta.
Ele escreveu uma e pronto. Quando aquela carta foi lida, alguém falou assim: por favor, deixa eu copiar, que eu quero ler essa carta lá na minha igreja também. Por favor, eu estou indo amanhã para minha cidade, e vai ser uma alegria chegar lá no culto de domingo de manhã e poder ler a carta do apóstolo Paulo lá na minha igreja. Essa carta que ele escreveu aí para Corinto, né? Então ele copiava lá e levava. Essa cópia talvez tivesse alguma palavra trocada, alguma coisa feita de madrugada correndo, não sei. Mas isso não quer dizer que está errado. Quer dizer que, agora, vendo todas as cópias, é possível chegar a essa, vamos dizer assim, o mais próximo do original possível. Então, queridos, é inevitável que alguns exemplares que foram copiados de forma amadora tenham erros ou diferenças de palavras, mas a maior parte das divergências surgiram de causas acidentais, assim como um erro de uma letra, uma palavra trocada, uma outra que parecia igual. Se duas linhas próximas de um manuscrito começassem e terminassem com o mesmo grupo de letras, ou se duas palavras semelhantes estivessem perto uma da outra na mesma linha, era fácil ver que o olho do copista errou. E aí ele cometeu aquela falha. Muito bem, agora, como eu disse, nós temos variantes intencionais. Tem pessoas que intencionalmente mudaram o texto. Então, às vezes o copista queria melhorar o texto. Vocês viram, por exemplo, que semana passada eu falei do zelo que os escribas tinham para copiar a Bíblia, até transformando, colocando um número equivalente à letra para que nenhuma fosse trocada. Aqui já não houve isso. No grego não houve essa preocupação. Isso só aconteceu no Velho Testamento. Então, pessoas às vezes viam uma palavra muito difícil, queria trocar. O copista queria melhorar o texto. Então nós temos algumas variantes, inclusive heréticas. E estas foram feitas deliberadamente para prejudicar a igreja de Cristo. Temos que tomar muito cuidado. Tentativas deliberadas para abrandar a aspereza gramatical de estilo. Então é como se, por exemplo, o pastor aqui, ele está lendo o texto, aí chega um momento que ele fala assim: essa palavra eu vou pular. E muitos pastores fazem isso. Eu não vou falar sobre esse assunto. Então a pessoa às vezes não copiava aquele assunto. Então, durante anos imediatamente seguintes à composição de diversos documentos, finalmente foram reunidos para formar o Novo Testamento. E centenas e milhares de cópias surgiram. Bom, agora, aqueles que se opõem ao cristianismo acusam as leituras variantes dos manuscritos de solapar a credibilidade do texto. Essas pessoas destacam que existem hoje 200 mil variantes existentes dos manuscritos. E é verdade, temos mesmo 200 mil variantes. Mas nada poderia estar mais distante da verdade, porque temos tantos outros manuscritos mais antigos e mais confiáveis do que essas variantes. E claro que nós sabemos entender quais são os corretos. Então, os mestres têm feito grandes avanços em recuperar o original do Novo Testamento. Nós possuímos hoje tantos manuscritos, irmãos, que nós somos auxiliados por tantas versões, que nunca nós nem tivemos a necessidade de conjecturar alguma retirada de algum erro. Se alguma coisa aqui você lê, a princípio não faz sentido, ninguém nunca mexeu, deixa do jeito que está. Não entendo essa parte, deixa assim, não entendamos, mas vamos manter o original. Isso é muito bonito da parte do cristianismo. Agora, concluindo, embora não tenhamos os manuscritos originais de nenhum livro do Novo Testamento, as evidências que eles foram transcritos exatamente como eles estão através da história são impressionantes. Nós concluímos que o Novo Testamento foi transcrito de maneira exata através da história, e qualquer conclusão contrária é pura ignorância das evidências, ou um desejo pessoal obstinado de não aceitar a realidade dos fatos. O falecido Sir Frederick Kenyon, do Museu Britânico, foi uma respeitável autoridade no campo dos manuscritos antigos.
Depois de uma vida inteira estudando os documentos antigos, ele chegou à seguinte conclusão: o texto da Bíblia é exato. O número de manuscritos do Novo Testamento, das suas antigas traduções e das suas citações nas obras mais antigas da igreja é tão grande que fica praticamente impossível que uma leitura verdadeira de cada passagem duvidosa seja preservada e outra dessas autoridades antigas. Isso não se pode dizer de nenhum outro livro antigo. Só a Bíblia tem essa credibilidade. Irmãos, na semana que vem, se Deus nos permitir, muito verdade. Eu vou citar. Mas esse deixa para, esse aí, até me assustei, agora não estava nem lembrando desse aí. Semana que vem, se Deus nos permitir, a gente vai falar sobre o que é cânon, que é muito importante. Nós também, semana que vem, queremos falar, se Deus permitir, sobre os livros apócrifos. E conforme for possível, nós já vamos entrar também na parte de inspiração da Bíblia, tá bom? Então, se você puder, semana que vem, não falte, porque a coisa vai se adensando e aí, você sabe como é que é, curso começa igual matemática, né? Começa na soma e tal, depois vai indo para cálculo integral. Então, lembra? Lembra aí, ó? Cuidado, hein?